Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim de clima e tempo. Temos três episódios aí para contar para você. Primeiro é entender como é que está acontecendo a passagem dessa massa de ar frio. O Mamedes já tinha adiantado para a gente que isso acontecer, derrubar as temperaturas. Lá na região sul, principalmente, risco de geada permanece. No entanto, a gente tem também aí pela frente um período mais seco, um veranico se estabelecendo, e a gente vai contar tudo para vocês nessa conversa também com o Mamedes. E vamos atualizar vocês sobre o El Niño. Afinal de contas, o NOAA disse aí que tem 90% de chance do El Niño persistir durante o verão aqui no Brasil, e a gente obviamente quer saber os impactos disso para a agricultura, para o agronegócio brasileiro. Então vamos a Brasília, onde está o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, Mamedes. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Falando da massa de ar frio, ela está atuando, está acontecendo, derrubando temperaturas por aí, mas a vida dela deve se encurtar aí à medida que a massa de ar frio vai avançando, Mamedes? É isso aí mesmo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Essa massa de ar frio, ela vai meio que devagar para poder ir embora, viu, Alex? Então, ela vai estar predominando aí sobre grande parte da região sul do Brasil, já está atingindo parte da região sudeste, e deve sim esse cenário se manter pelo menos até o início da semana, ou talvez até um pouquinho mais aí na semana que vem. Com isso, as temperaturas, principalmente aí em São Paulo, na capital, para os próximos dias, na madrugada ela pode cair, até mesmo a temperatura máxima pode diminuir, sim, um pouquinho mais. E acredito, né, que uma parte desse frio vai chegar aí para o lado de Minas, pode chegar até no sul aí da Bahia, mas de uma maneira mais fraca, de um modo mais fraco, o mesmo acontecendo aqui para o Goiás também, viu, Alex? Muito bem. Mamedes, daí tem essa história do veranico. O que é normal para a época, né? Mas ele já começa a ficar mais claro, mais evidente aí. Pelo menos 15 dias de veranico pela frente? Praticamente é isso, tá, Alex? Essa massa de ar frio, enquanto ela continuar atuando ali sobre a parte da região sul, eu posso até mostrar aqui ela, Alex, eu vou mostrar aqui para que as pessoas possam entender. É essa carta aqui da direita aqui do monitor de todos. O predomínio é dessa massa de ar mais frio, né? Ela vai continuar atuando aí para os próximos dias. A gente vê que nós já estamos aqui no domingo, é claro que é uma sobreposições aí de modelo, o Cosmo é o vermelho, o GFS o azul, mas que a gente percebe que essa circulação vai até pelo menos aí na semana que vem. Já estamos aqui já na terça-feira, então se a gente avançar um pouco mais, a gente vê que ela ganha um pouco de força, mas nada assim tão intenso como se fosse no inverno, né? Mas, no geral, a circulação dela ainda deve predominar um bom pedaço da semana que vem. E, é claro, a temperatura cai um pouco mais aqui nessa parte central e sudeste, até mesmo a gente observa aqui que nesse período os modelos projetam uma crista, né, um aprofundamento dessa massa de ar frio em direção aqui ao interior da região nordeste. Então, a temperatura sim pode cair para esses dias, não tanto quanto no sul, porque o predomínio, pelo menos no sul, aí até o início da semana, é de continuarmos aí com essa condição de geada, que você frisou muito bem ali, viu, Jean? É. Alex? A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, Mamedes, mas eu queria que você só desse um briefingzinho aí pra gente sobre o El Ninho. Vem mesmo El Ninho, o NOAA confirmando aí 90% de chance durante o verão aqui no Brasil. Que cuidados a gente precisa ter, Mamedes? Bom, olha só, Alex, tem muita coisa aí que pode acontecer de norte a sul. As coisas poderão assim ter uma mudança meio drástica em direção à próxima estação chuvosa, hein? Principalmente aqui no sudeste e sul, né? Sudeste e centro-oeste, que poderemos ter a forma assim bem irregular. Hoje, vamos dizer assim, Alex, nós estamos o El Niño 3 e 4, que é quando a NOAA decreta, né, que aí está configurado o El Niño oficial.
é quando essa temperatura, essa anomalia fica 0,5 graus positivo, né, acima da média. Só que hoje, olhando neste ponto aqui do Pacífico, né, na parte central, vamos dizer assim, a temperatura ali está em torno de 0,378. É uma mudança que a NOAA, como você frisou, né, tá sendo uma mudança assim muito rápida, né, essa evolução, tanto que já há um bom tempo nós estamos com vamos dizer assim, um El Niño canônico, ele não é um El Niño oficial, mas que de uma certa forma já está levando chuvas aqui, uma temperatura bem elevada, acima de 3 graus positivo. Então tudo indica que aí para o futuro a gente pode ter um El Niño de moderado a forte, né? Para que as pessoas possam ter ideia, eu vou mostrar aqui no site do CPTEC, né, o que aconteceria se esse El Niño viesse a acontecer agora já em junho. Reparando aqui para a região do nosso país, aqui da América do Sul, a gente vê que no sul já se torna chuvoso, e lá, vamos dizer assim, nessa parte central já fica mais quente e já começa a secar e ficar quente ali na parte norte do Brasil. Quando isso entrar dezembro, janeiro e fevereiro, né, que o ápice normalmente dele é dezembro, só que está sendo cogitado que o ápice pode ficar neste ano entre novembro e dezembro. Então, repara que nessa parte central vamos ter aí uma área muito quente, muito chuvoso lá para o sul e já seco aqui na parte norte do Brasil. Bom, Alex, o que isso pode trazer para a gente, né, na América do Sul, mas no nosso país? Poderemos ter uma área que eu diria assim, pegando parte aqui do centro do Mato Grosso do Sul, parte do centro aqui de São Paulo, em direção à região sul, muito chuvoso. Então, a chuva, claro que ela é benéfica, mas também demais, acredito que, principalmente nas áreas de risco, pode trazer vamos dizer assim, um certo perigo. Nessa parte central, vinda pelo menos aqui pelo sul do Tocantins, aqui até o sul aí da Bahia, no máximo, né? Eu diria que até o norte aqui de Minas, pegando essa parte aqui em direção ao Mato Grosso, vamos ter, como foi mostrado pela climatologia quando ocorre El Niño, período assim quente e com chuvas numa distribuição muito irregular. E por estar quente, aquelas tempestades típicas de verão, né, vão acontecer com maior frequência. E dali para o norte, muito seco. Então, o pessoal, infelizmente, da Bahia, que sempre está junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas, poderão sofrer um pouquinho com essa falta de chuva, um pouquinho não, né, que a gente sabe que a água ali para o Nordeste é fundamental. E também em direção à região norte, poderemos ter aí uma seca severa, viu, Alex? Esse é um cenário que está se projetando aí para este ano. Para o sul, muita chuva, faixa central, irregularidade e calor, e para o norte, seca mais, fica mais tempo sem água. É complicado. Como se planejar para fazer, ou para pelo menos fugir desses problemas, vai exigir do produtor aí um jogo de cintura bem grande, hein, Mamedes? Exato, Alex, porque é uma condição realmente, não vou dizer anômala, mas a gente pode dizer que para a estação chuvosa vai ser. E com isso o agricultor vai ter que sim buscar meios, né, que ele possa suprir, vamos dizer assim, essa alternância do clima. Pois é. Então, e geralmente a chuva antecipa um pouquinho, né, Mamedes? Exato. Normalmente, vamos falar assim mais da parte central, né? Então, normalmente essa chuva, ela se antecipa quando ocorre El Niño, mas existe um grande problema que ela pode ter uma cortada assim, já em abril, pode ser que já essa chuva já não ocorra mais. Ela começa mais cedo, mas termina mais cedo. Termina também. Mais cedo. É como o pessoal da NOAA também fala, né, por experiência, apesar de, vamos dizer assim, El Niño ter a mesma, vamos dizer assim, anomalia acima de tantos graus, laninha também, mas eles nunca são iguais, viu, Alex? Então, às vezes ele pode trazer um pouco mais de chuva mais ao norte, da onde ele está, ou mais para o sul. Então, tem sempre esse jogo, porque a atmosfera toda ela, vamos dizer assim, está acoplada com né, a oceânica e a atmosfera.
E com certeza isso aí sempre tem uma leve mudança. Pode ser que o Atlântico, vamos dizer assim, permaneça mais quente. Isso aí pode levar a chuva, de repente, normal ali para o leste da região Nordeste, dentro Entendi. da estação, da próxima estação chuvosa deles. Então, é uma coisa que tem que estar sempre monitorando, mas que, de uma certa forma, os sinais que normalmente acontecem quando existem esses dois fenômenos é no extremo do Brasil. Ou seja, tem a possibilidade de se estabelecer, tem as características do fenômeno para essas regiões, mas elas podem variar de ano para ano, dependendo da intensidade, dependendo de outros Isso, fatores que isso. também podem interferir, né, Mamedes? Exatamente isso, Alex. Muito bom. Bom, falamos de El Ninho, vamos entender o que vem pela frente, Mamedes. Os próximos dias, então, serão mais secos. A partir de quando essa condição mais seca começa, Mamedes? Já começou? Já começou, Alex, já começou, apesar de que no início da manhã, no leste da região Nordeste, em direção aqui à região Sudeste do Brasil, né? Existe, que é normal desse período indo em direção ao inverno, né? Aquela condição de nevoeiro vai continuar acontecendo. Nós estamos aqui, como eu mostrei, deixa eu ver onde é que foi, agora até me perdi aqui mesmo. Como eu mostrei, o predomínio dessa massa de ar frio ela vai ter uma continuidade. Então, essas chuvas, vamos dizer assim, só poderão, vamos dizer assim, há uma projeção dessas chuvas, como eu vou mostrar aqui no modelo do GFS, lá para o dia 21. Ou seja, de hoje, pelo menos até o dia 20, a condição que os modelos projetam para frente é nada de chuva para a região sul, Sudeste, grande parte da região Sudeste, se eu falo mais de São Paulo e Minas, é claro que tem parte aqui do Rio de Janeiro e Minas, né, que pode acontecer alguma chuva isolada, e também aqui nessa parte central do Brasil, incluindo o centro e o oeste aqui da Bahia, o sul aí do Piauí, grande parte aqui do Tocantins, né, e grande parte também do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ou seja, essa chuva só poderá retornar, talvez essa parte central, até mais tarde do que a própria região sul do Brasil. Então, serão pelo menos 2 semanas, então, Mamedes, estou fazendo as contas aqui, de um clima mais seco aí para essa faixa central, então. Para essa Isso, metade Alex. sul do país, né? Exato, exato. Isso aí vai. A gente pode até sim considerar um veranico normal, né? Porque ele vai de 7 a 14 dias, de 1 a 2 semanas. Então, pelo menos isso está dentro dentro desse intervalo que a gente considera ali um veranico normal. Então, vamos dizer assim, é, é algo que acontece dentro dessa estação de outono, que é um período de transição? Eu diria que sim. Não tem nada assim tão fora da curva, por exemplo. Muito bem. Vamos ver o próximo mapa, que são os 15 dias, é isso, Mamedes? Agora, se a gente olhar aqui, a gente já tem essa ideia lá da região sul do Brasil. Olha só. De hoje até o dia 20, 19, já não marca nada. Repare que toda essa parte em branco é uma Seco, hein? ausência de chuva, Aham, bem seco. né? Bem característico mesmo da própria estação, já praticamente inverno, né? E toda a chuva se concentrando mais na parte norte. E aí sim, já chegando ali pelo dia 20, 21, como eu mostrei ali no anterior, a chuva volta a acontecer lá para a região sul do Brasil. Mas essa parte central, na verdade, ela ganha até um pouco mais de força aí, né? Quando assim, ela passa a dar lugar a uma massa de ar seco e eu diria até que frio, porque apesar de que não é algo tão frio, né, como se chega no inverno, mas repare que essa temperatura ela não, quando assim, ela se mantém, né? Então ela Aham. fica ali numa faixa mais ao sul, uma massa de ar seco e fria, na parte norte dela uma massa de ar seco e quente, né? Muito bem. Ou seja, então teremos aí essas condições de menos chuvas para a região centro-sul do Brasil. A volta das chuvas aconteceria por volta de Do dia 21 lá na região sul. 21, 22. E, Isso. e só que daí essa frente fria ela não consegue avançar, então, Mamedes. Ela vai para o oceano, é isso? Essa que está prevista chegar no dia 21? É.
Olha, Alex, eu não tenho aqui uma projeção mais para frente porque o modelo Ah, não ah, tá, ainda alcança. é cedo, né? Ainda é Mas, cedo. pois é, mas sob o domínio dessa massa de ar seco aqui nessa parte central, se eu mostrar aqui para imagens de satélite, dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu ao longo da semana, que vai ser mais ou menos parecido. Elas chegam devido às condições aqui dos níveis médios e altos da atmosfera, né? Então ela começa a se deslocar para o oceano, mas em contrapartida ela marca, vamos dizer assim, uma área de baixa pressão que fica alinhando essa umidade e provocando essas chuvas mais isoladas. Então eu não descarto que essa frente lá para o dia 21, que tende a se formar, né? Ela pode ter uma condição parecida com essa, Tá, né? entendi. Que eu mostrei aqui pela carta, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia. Provavelmente essa frente ela vai se deslocar para o oceano. Aqui eu tenho uma condição de um sistema frontal, ele vai se deslocar, mas vai alinhar essa área de baixa pressão e trazer essas chuvas aí que o modelo vem mostrando. Muito bem. Agora, o Mamedes, a gente tem essa questão das chuvas que a gente já mostrou, ou da falta delas. A gente teve essa questão aí do El Ninho. Agora, como é que está essa questão do frio? Esse frio, você já mostrou que ele vai permanecer por um período um pouco mais prolongado. Mas algum risco, Mamedes, de geada ou de uma preocupação maior aí para as lavouras? Não. Olha só, Alex, eu diria que para a região sul do Brasil esse cenário vai se manter. Então, como o pessoal ali já está acostumado que nesse período já começa a ter essas condições, né? Esfria Eu mesmo? diria, eu diria sim que na Serra da Mantiqueira existe uma possibilidade dessas geadas virem a acontecer. Até mesmo aqui no sudeste, aqui de São Paulo, essa condição pode vir a acontecer. Mas, por enquanto, assim, só existe essa possibilidade. Agora aqui, entre General Carneiro, aqui do sul, aqui do centro-sul do Paraná, em direção aqui a essas áreas de Santa Catarina e essas áreas serranas aqui do Rio Grande do Sul, para os próximos dias, pelo menos até segunda-feira, esse cenário é de continuar ainda acontecendo geada, né? Mas, vamos dizer assim, em termos de temperatura máxima, eu posso dizer que ela já vai começar a aumentar já a partir de amanhã, quer dizer, perdão, já no domingo, né? Isso aqui é sábado à tarde, aqui domingo à tarde. Então, no domingo à tarde, a temperatura máxima já começa a se elevar e também a própria temperatura mínima, né? Apesar de ela se concentrar aqui mais fechada nessas áreas, para a próxima semana, tá? Aí ela já começa a aumentar, como a gente está vendo aqui. Opa, aqui nesse período que a gente vai vendo que ela já vai aumentar gradativamente na madrugada. Tá? Então, já eu diria que já de terça-feira para frente, essa condição de geada já vai embora, mas ainda vai ter aquele diazinho friozinho, e como a tua pergunta foi se essa geada vai prejudicar, eu acredito que pelo menos nesse primeiro evento, num período de transição, não, viu, Não, Alex? né? Muito bom. Ainda bem. Mamedes, vamos para as perguntas. O pessoal já está participando com a gente aqui no YouTube. Que E, maravilha, né? e o Rodrigo Carvalho quer a previsão lá para Brumado, Mamedes. Brumado sempre participando aqui com a gente, lá no sudoeste da Bahia. E ele quer saber como é que vai ser o tempo para esse final de semana. Bom, para esse final de semana, eu vou mostrando aqui pelos dois modelos, existe essa condição de chuva. Não é uma chuva grande, né? Infelizmente não é uma chuva grande, mas que tem essa condição. Pelo menos hoje, domingo, tá? Pelo que eu estou vendo. Só que é uma condição que ela vai, vamos dizer assim, vai embora depois, tá, Alex? Ela não vai ficar por muito tempo, não. Então, entre hoje e até pelo menos o final de semana, início da semana, ali até terça-feira no máximo, ainda existe condição de chuva para ele ali naquela área. Boa. Também ali do oeste da Bahia, o Elivaldo Lopes quer saber se tem chuva para Correntina. Ele está dizendo que tinha uma previsão de chuva para esse final de semana, se está se confirmando, Mamedes. Está se confirmando, a gente vê que tem uma condição de chuva isolada, mas existe, tá? Os dois é quase que a mesma previsão ali para Brumados, né? Então, um período aqui, neste caso aqui no sábado, dá uma diminuída, mas a gente vê que para o final do dia alguma coisa já começa a chegar. Então, para o domingo existe uma condição de chuva naquela área, mesmo que seja pontual, não espera assim chuva grande, tá? Mas que pode acontecer, pelo menos aí até terça-feira também, terça, no máximo quarta-feira, nesta área pode ainda acontecer, mas depois ela vai embora. Muito bem.
Deixa eu ver quem mais. O Tiago Santana. O Tiago quer saber sobre a chuva e as mínimas para Presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia. Também é a mesma região ali, Mamedes. Pois é, então em termos de condição de chuva ali se mantém, né? Essa chuva pode acontecer já de hoje, pelo menos até terça ou quarta-feira que vem. Mas em termos de temperatura, eu vou mostrar aqui mínima na esquerda e a máxima aqui na direita do monitor. Então a gente vê que hoje ali a temperatura, olhando aqui, ficou entre 18 a 20 graus. A madrugada já de sábado, ela pode aumentar até um pouquinho mais. Porém, como eu mostrei, né, aquela massa de ar frio, ela vai começar a avançar em direção aqui ao sul da Bahia. Então, nós já estamos aqui no domingo de manhã, e se a gente avançar aqui já para segunda-feira, uma temperatura ali já cai entre 17 e 18 graus, mas ela não vai cair por muito tempo, não. Olha só, prevalece aqui na segunda, terça, mas em contrapartida, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, não é aqui. Aqui. Aí sim, ó, quando chega aquela condição que a massa de ar frio ela se espalha, que a nebulosidade vai embora, aí sim a madrugada pode ser um pouco mais frio, ali podendo chegar a uns 15, 16 graus. Já a temperatura máxima para esse período, né, ela vai sempre se manter à tarde, aquele famoso efeito cebola, de manhã você está frio, de tarde você tem que tirar toda a roupa de novo por Você causa vai do só calor. descascando, né, Mamedes? Aí olha só, isso aqui já é terça-feira, repare que a temperatura ali está um pouco elevada, mas daí sim, nesse dia que está sendo previsto uma temperatura mais baixa, né, cara? Aí sim, a temperatura máxima não deve passar dos 28, 30 graus naquela área. Muito Mas bem. é um período bem curto. O Matheus, lá de Uruçuí, no Piauí, quer saber como fica o tempo para a região sul do Piauí, Mamedes. Vamos ver aonde fica, né, essa cidade, porque eu também não estou lembrando aqui. Eu esqueci de colocar nosso Google Maps aqui, né? Uruçuí é ali mais ao sul do Piauí mesmo. Repete o nome, por gentileza, Alex. Uruçuí, com C cedilha. Uruçuí, é isso? Isso aí. Não, Uruçuí? Uruçuí, Piauí. Piauí, isso mesmo. Isso aí. Beleza, vamos aqui para ele. É a nossa tecnologia aqui nos ajudando, né, Alex? É, pois é. Em tempo real, hein, Mamedes? Vamos ver. Ah, é aqui, né? No Piauí, mais ali junto com o Maranhão, olha só. É a condição de chuva que eu até me perdi aqui da pergunta dele? Ele quer saber como fica o tempo na região sul do Piauí. Tá. No sul do Piauí, a gente está vendo que pela condição aqui da imagem do satélite tem bastante nebulosidade, vem chovendo naquela área ali, tá, Alex? Mas reparem que, eu diria assim, né, que essa área dele é mais aqui. Tá de vento e pouco para esses próximos dias, mas ela vai dar uma secada já a partir de segunda-feira para frente, ela já começa a secar. Então, conforme eu estou avançando, vou avançar aqui pelo GFS, conforme aquela massa de ar vai avançando, vai tirar essa chuva, né, dessa área aqui dele. E aí, eu acredito que talvez por aqui a gente possa ter uma ideia, mas vai dar uma boa parada na chuva ali. Essa chuva vai se concentrar mais ao norte. Então, vamos dizer assim, de vento e pouco até domingo, mas de segunda-feira em diante, essa chuva vai dar uma parada boa ali naquela área também. É, né? Então, algumas atenções precisam ser previstas aí. A Eliane Miguel, bom dia. Tem chuva para os próximos dias para o norte de São Paulo? Ela relata aqui que está muito seco. Infelizmente, não, Alex. Está na rota do veranico aí, né, Está na Mamedes? rota do veranico, exato. A massa de ar seca ela vai continuar predominando ali sobre aquela área. E vamos esperar aí depois do dia 21, talvez ali atrase um pouco mais. 21 ela chega lá no sul, né, até mesmo no Paraná. Vamos ver se para o dia 22 essa chuva consegue chegar nessa área ali do norte, porque não tem, segundo o acumulado aqui do GFS, não tem assim uma condição de chuva tão grande, mas eu acredito que quando esse sistema começa a migrar, alguma chuva começa a acontecer, mesmo que seja pontual. Mas até lá, calor e seco.
O Jackson Teixeira está dizendo o seguinte, Mamedes, aqui em Guanambi, na Bahia, tá um sol para cada um. Vai continuar assim por lá? Olha, Alex, até deixa eu ver direito aqui onde é que fica Guanambi, mas ali naquela área, é, se não me engano, é uma área mais alta ali da Bahia. Até deixa eu ver mais. É mais para o centro-sul. E se a gente for olhar aqui as imagens, tá mais ou menos aqui, tem alguma nebulosidade daquela área, mas muito pouco, né, cara? Então, se a gente for olhar em termos de condição de chuva, eu diria que até que hoje existe uma pequena possibilidade, né? Que os modelos até indicam, ó, um indica, o outro não, mas estão mais ou menos parecidos. O Cosmo até indica que tem uma chance de chuva ali para ele. Hoje, já para o sábado, essa condição ela aumenta um pouco mais pelo Cosmo. E vamos ver aqui já para domingo, aí parece que domingo nessa área, olha só, os modelos estão divergindo bastante, mas eu diria que existe possibilidade de chuva, pelo menos até a não chegada dessa massa de ar mais frio, que é até domingo, e aí depois na segunda-feira para frente, terça, daí essa chuva vai embora. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tem uma pergunta que eu não estou achando aqui, mas é lá do sul de Minas. Tá dizendo que está começando a colheita do café por lá. E para a colheita do café, o período mais seco, assim, uma estiagem assim, é mais favorável por conta da qualidade do café, né, Mamedes? Pelo jeito, Então, vamos ter essa condição para lá? vai estar de vento e polpa. É claro que ainda não, eu não tiro essa condição de algum nevoeiro na parte da manhã, né? Nessas áreas mais altas ali de Minas, nessas áreas. Mas a condição é desse tempo continuar aí com sol, nada de chuva, e está na rota do veranico aí na qual a gente mencionou aí para a região sul e sudeste, viu, Alex? Muito Então bom. está de vento em polpa, ele com certeza vai estar garantido aí a Dá para qualidade do avançar café. dá para avançar com a colheita e dá para garantir ali aquela qualidade especial para o café dele, então, né? Exatamente, exatamente. Boa, Mamedes. Muito bom. Meu amigo, eu agradeço muito a sua participação. Aliás, agradeço também a participação do pessoal aqui com a gente no YouTube, pelo próprio site. Pessoal que está no YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição para poder participar mais, para poder mandar mais perguntas. Não esquece de deixar o seu joinha. Seu joinha é muito importante aqui para a gente, porque ajuda a gente a distribuir melhor a nossa programação para outras pessoas e, obviamente, acesse o sininho ali, né? Aquele sininho vai fazer com que você seja avisado toda vez que uma média estiver aqui com a gente falando sobre clima e tempo, por exemplo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte sempre. Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e, claro, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos, e vamos ficar monitorando esse tempo aí, para passar todos aí aos internautas de notícias agrícolas. É isso aí. Tem informação lá no site do IMET também, né, Mamedes? Exato. Ali também tem uma condição, assim, que uma gama de informações, e, claro, né, se não entender, vai para notícias agrícolas, se não entender notícias agrícolas nem IMET, vai ter que ligar, ou para você ou para a gente aqui do IMET. Boa, é isso aí. O bom é que não fica sem resposta, né, Mamedes? Exatamente. Legal. Abraço, meu amigo. Bom final de semana. Até semana que vem. Se Deus quiser, um grande abraço, um ótimo dia a todos. Tá aí Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo 3 informações, alinhando como está o frio, aparentemente já acontecendo aí sem grandes prejuízos, mas ainda com risco de geadas pontuais nas serras gaúchas, catarinense e na Serra da Mantiqueira também, possivelmente o risco aí de geada para o final de semana, mas nada que possa preocupar a produção de uma forma geral, não. O Mamedes deu uma aula para a gente sobre El Niño, o comportamento aí desse fenômeno e o que ele faz com a produção agrícola brasileira. De maneira geral, obviamente, como o Mamedes explicou, são algumas características, mas que podem mudar de acordo com outras influências, por exemplo, aquecimento do Atlântico, enfim, outros fenômenos que também podem atuar conjuntamente ali com o El Niño, mas de forma geral,
O sul fica mais chuvoso, a faixa central tem muita irregularidade e calor, e o norte do país acaba secando com chuvas mais difíceis de acontecer, e isso pode ser um problema para a produção, principalmente na faixa norte do Brasil. E falamos também sobre essa chegada de um veranico prolongado, pelo menos uns 15 dias aí pela frente, de tempo seco, principalmente na metade sul do Brasil, pegando desde o Rio Grande do Sul até quase lá em cima, Mato Grosso, parte da Bahia, enfim, o norte de Minas, uma condição mais seca, portanto, imperando aí nos próximos 15 dias. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.